Olá, olá! Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft Excel e uso de fórmula. Muito bem. Essa questão que eu trouxe aqui para a gente trabalhar foi muito discutida por todos, o pessoal que estuda direcionado para a VUNESP. Questão essa proposta no dia 31 de agosto, agora de 2025, e muitos alunos mandaram essa questão para mim, prof, ajuda, me dê uma luz no fim do túnel, né? Pois é. Uma questão que não é algo inédito, a gente sempre fala, ai, professora, isso nunca. Poxa vida, aconteceu várias vezes nas provas da VUNESP. É aquela proposta de questão onde em uma célula existe uma fórmula, logo um resultado, e essa fórmula é copiada e colada em outra célula. Então, já para iniciarmos o processo de estudo, e a gente já vai para a questão, vamos trazer aqui como informação de extrema importância o seguinte: quando a gente copia uma fórmula presente em uma célula, essa fórmula ela vai ser colada em uma outra célula e ela será atualizada. Isso mesmo, atualizada. Se essa fórmula mudar de linha, vai mudar o número da linha. Se essa fórmula mudar de coluna, irá mudar a letra que simboliza a coluna. Agora, se a gente encontrar uma fórmula que tem a presença do cifrão para nós, que gera para nós o travamento, né, o fixar aquela linha ou aquela coluna, aí nesse caso mantém a mesma estrutura e logo não alterará. Ok? Então vamos fazer leitura dessa questão. Para aqueles que tinham dúvida, ficou com dúvida, ouviu fazer e de repente não fortaleceu, a gente vai trabalhar agora juntos para ficar clara a explicação, a instrução e como utilizar uma proposta dessa se for levada para a sua próxima prova. Então vamos lá. Lembrar que essa questão ela foi proposta pela VUNESP. Muito bem. A lista preencheu as células de uma planilha do Microsoft Excel, aqui mencionou a versão 2016. Se a gente inserir a versão 365, continua a mesma leitura e interpretação, não muda. Configuração padrão, como mostra na figura. Então, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E e as linhas de 1 a 5. Aí a VUNESP diz o seguinte: em seguida, digitou a fórmula na célula F1. Então, vamos aqui, ó, montar uma estrutura que aí você vai acompanhar comigo aqui essa estrutura. Então, nós vamos chamar aqui, olha, de coluna A e aqui de linha 1. Então, nesta célula, não, perdão, não é A, não, é F1 para nós, ok. Então, nessa célula F1, nós temos a seguinte fórmula: A4 somando o nosso conte C, lembrar que conte é contar, onde irá contar quantas células possui aquela condição. Vamos analisar aqui. Então, no intervalo de A1 até D4, aqui, ponto e vírgula, valores maiores que 6. Ok. Então, vamos analisar aqui juntinho comigo. Quando a gente olha na fórmula, a célula 4, vamos lá. A célula 4 possui o valor 2. Agora, a gente vai procurar o resultado do conte C, ok? Conte para nós, contar no intervalo de A1 para nós, que está aqui, olha, A1 para nós, que está aqui, até D4, então é todo este intervalo para nós. Quantas células possuem valores maiores que 6? Então vamos lá contar, maiores que 6.
Então, na coluna A, nenhuma célula tem valor maior que 6. Na coluna B, o valor 7. Na coluna B, ainda o valor 8. Então, são duas células. Na coluna C, o valor 7, ainda o valor 9. E na coluna D, nenhum valor maior que 6. Então, esta fórmula para nós vai trazer o valor 4, ou seja, existem 4 células com valores maiores que 6 no intervalo de A1 até D4. O maior que 6 é a condição. Então, para essa fórmula, 2 mais 4, o valor 6, a nossa célula F1 possuirá o valor 6. Ok. Agora, veja. Posteriormente, selecionou e copiou a célula F1 e então colou na célula G2 o valor numérico obtido em G2. Roseli, precisava resolver essa fórmula? A resposta é não. Eu preciso copiar essa fórmula, colar na célula G2 e aí trazer o resultado para a célula G2 e responder a questão. Aqui começa uma organização de tempo, quando nós, candidatos, ao receber uma questão nesse modelo, resolver exatamente o que se pede e não tudo o que se dá na questão. Então, para essa fórmula, essa foi a proposta de muitos candidatos, resolveu essa fórmula e chegou no valor 6. E aqui, olha, nós temos a alternativa B com o valor 6. Logo, não é a nossa alternativa correta. Por que, Roseli, não é a nossa alternativa correta? Essa fórmula, ela foi copiada para e colada lá na célula o que para nós G2. Então nós temos que atualizar essa fórmula. Então vamos lá. Então se a gente vai aqui, olha, lá para a coluna G e para a linha 2, vamos colocar aqui sendo a linha 2, como esta fórmula ficaria aqui. Exatamente é essa leitura que a gente vai fazer agora para responder a questão. Então vamos lá. Eu disse para você o seguinte: se uma fórmula ela é copiada e ela é atualizada, o que nós vamos ter? Nós vamos ter para nós, se mudar de linha, muda o número da linha. Se mudar de coluna, muda a letra que simboliza a coluna, ok? Então vamos lá. Nós vamos levar essa fórmula para a linha 2. Então, nós estamos na mesma linha aqui e aqui na coluna F. Então, nós vamos sair da linha 1 e vamos para a linha 2. Então, a célula A4 será A5, porque está mudando de linha. O nosso conte aqui para nós, o nosso conte C, ele vai trazer a coluna A, ela continua aqui e a linha 1 vai ser linha 2. A coluna D continua e a linha 4 será a linha 5. Valores maiores que 6 e fecha parênteses. Ô, Roseli, essa estrutura que você está mencionando, né, de mudar linha e mudar o número da linha, acontece sempre que a nossa fórmula pedir, né, a fórmula, sempre que a questão pedir para copiar e colar essa questão numa outra linha. Então, se mudar de linha, muda o número da linha. Como aqui não está travado, então mudará o número da linha. Só que essa fórmula, ela ainda será mudada de coluna. Então, ela vai para a célula G2. Então, nós precisamos levar essa fórmula lá para a coluna G.
Então, como ela ficará? Como nós vamos mudar de coluna, o A5 será B5. Mas, eu vou colocar aqui na parte inferior, o conte C para nós. Esse A vai virar B, então nós vamos ter B2. E esse D vai virar o quê? E5. Só continuando aqui para nós, maior que 6 e fecha o parênteses. De novo, vamos pegar aqui o nosso marcador. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar de coluna. Então, a coluna A será para nós coluna B, a coluna A será para nós coluna B e a coluna D será coluna E. Então, se mudar de linha, muda o número da linha. E se mudar de coluna, muda a letra que simboliza a coluna. Então, esta questão houve as duas movimentações. Mudou de linha e mudou de coluna. A fórmula, ela sai para nós da célula, voltando aqui, a fórmula, ela sai para nós da célula F1, que foi essa célula para nós, e vai para a célula o quê? G2. Então, há para nós aqui a mudança de linha e há para nós a mudança de coluna. Então, atualiza o número da linha e também a coluna. Perfeito? Então, agora, lá na célula G2, a gente tem a seguinte fórmula: o B5 vai somar com o resultado do conte C, que vai analisar o intervalo de B2 até E5, se possuírem valores maiores que 6. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a célula B2, que vai estar aqui, até a célula, olha, E5, todo este intervalo. E nós vamos contar, o conte para nós conta no intervalo de B2 até E5, quantas células possuem valores, o quê? Obedecendo à condição. Qual é a nossa condição? Valores maiores que 6. Então, vamos analisar quantas células possuem valores maiores que 6. Então, aqui já temos uma célula maior que 6. O 6 não entra, o 5 não entra. Temos uma segunda célula, uma terceira célula. O 4 não entra, o 0 também não, o 2 também não, o 4 também não. Aqui para nós, continua o 4, o 5 e o 1 também não entra, o 7 entra e o 9 entra. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 células. Então, aqui para nós, olha, nós vamos ter o resultado 5 saindo dessa contagem. E o B5 tem qual valor? O B5 para nós aqui, olha, tem o valor 4 para gente. Aqui, ó, o B5 tem o valor 4. Então, nós vamos ter B5 valor 4, o resultado do conte C5. Então, nós vamos ter para a célula G2 o resultado 9. Então, descendo aqui na nossa questão, nós estamos aqui na nossa alternativa E, sendo a alternativa correta. Então, a regra, ela é básica, anote aí nos seus materiais. Se a gente mudar de linha, o que vai acontecer? Mudará o número da linha, ok? A segunda informação é: se mudar de coluna, o que vai acontecer? Mudará a letra. E essa letra é a que simboliza a coluna. Ok?
Ô, Roseli, se porventura, né, a fórmula vier com um cifrão, por exemplo, A4, aqui estará travando a coluna A, aí não muda. Se porventura aparecer dessa forma, estaria travando a linha, aí não muda. E se porventura o cifrão vier para nós de modo absoluto, tanto linha quanto coluna, aí a célula não muda se ela for levada para uma linha e também para uma coluna. Tá certo? Espero aí ter resolvido as dúvidas de todos vocês. E essa nossa questão, que foi levada para a Câmara de Tatuí, tem como alternativa correta a alternativa E, trazendo para nós o valor 9. Ah, beleza. A alternativa B diz respeito à célula F1 e a alternativa E diz respeito à célula G2. Como a VUNESP pediu o valor numérico obtido na célula G2, então, para nós, o valor 9, alternativa E, alternativa correta. Perfeito? Beleza? Se ainda restou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Terei o maior prazer de resolver, de trazer, né, resultado para vocês. Maravilha? Muito bom. A gente vai fechar aqui a resolução dessa questão. E vou pedir para você que está aqui me acompanhando, se porventura você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana para fazer diferença na sua preparação para o seu cargo público. É isso.